Eu quero mais uma vez aqui ressaltar e agradecer essa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, professor Wagner, Marcos Motelli e toda a equipe da Secretaria, que quando nós visitamos logo no início do ano, no início do mandato, a gente fez várias visitas técnicas às secretarias municipais aqui de Contagem, e dentre elas visitamos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, até mesmo para apresentar o nosso gabinete como um ponto de apoio às secretarias e também conhecer o trabalho e as propostas de cada secretário. Fomos muito bem recebidos pelo professor Wagner e toda a sua equipe, que nos recebeu realmente com muito carinho, com muita atenção, colocando tudo aquilo que a secretaria se propõe a estar fazendo por Contagem e também apresentando as principais dificuldades que ela enfrenta, e dentre elas percebemos que muitas igrejas acabam tendo seus problemas com a secretaria. Naquela ocasião a gente tinha entre processos, multas, notificações, né, e intimações, na verdade, mais de 200 igrejas envolvidas em alguma coisa desse sentido. Então a gente sentiu ali o interesse, a gente sentiu ali a necessidade de estarmos buscando auxiliar a Secretaria do Meio Ambiente, porque essa é uma tarefa dela, resolver essas questões, como também auxiliar as igrejas na solução dessas situações, e entendemos ali em comum com o professor Wagner, secretário, que um dos caminhos seria o diálogo, como ele disse para nós na palavra inicial dele, seria esta aproximação, onde a gente pudesse estar juntos e juntos buscarmos soluções, tanto para a sociedade, como também para a nossa igreja. Eu gostaria de estar, se me permitem, lendo algumas coisas, e que são coisas que eu li, que eu estudei, que eu aprendi, algumas reportando fonte de algumas pessoas, mas que são necessárias nós pastores entendermos, e também necessário que as autoridades aqui presentes, né, eles também possam entender a posição da igreja. Nós vivemos um tempo difícil para toda a sociedade. Em todo o mundo nós vemos conflitos que trazem dor, perplexidade a toda a humanidade atual. Neste quadro de caos social em que a gente vive, na verdade no mundo, há um caos social. No país, a gente percebe isso a cada instante, na nossa cidade, e muitas vezes na nossa rua, no nosso bairro, e infelizmente dentro de muitos lares. Caos, né? A desintegração da sociedade, da família, isso são coisas que a gente tem visto acontecer. No Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, ela, dentre muitas definições que ela dá para meio ambiente, definições de acordo com cada área, ela define o meio ambiente como um conjunto de leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, quando se fala em meio ambiente, não estamos falando apenas de florestas, não estamos apenas falando de árvores, de plantas, de animais, mas estamos falando da interação, do convívio entre o cidadão, entre as pessoas. Então é muito importante a gente ver meio ambiente como o lugar em que vivemos, o bairro em que vivemos, a sociedade em que vivemos. É muito importante vermos por esse lado. Diante disso, eu faço algumas perguntas. O que representa a igreja para a sociedade dos nossos dias? Eu quero aqui mencionar duas razões pelas quais penso ser a igreja tão importante para a sociedade contemporânea. Primeiramente, a igreja é importante porque ela é um contraponto ao individualismo de nossos dias. Nesses tempos altamente competitivos,
onde o outro cada vez mais é percebido como alguém que disputa comigo por um lugar ao sol. Valores como o altruísmo, a generosidade, a gratuidade parecem desaparecer na nossa sociedade. A sociedade, no entanto, ela não pode viver sem esses valores, pois são importantes para a manutenção do equilíbrio da relação entre as pessoas sobre a qual a vida social se edifica. Ao cultivar e encorajar a vivência cotidiana destes valores, a igreja contribui muito para a saúde social, impedindo-nos de tomar um caminho sem volta do egocentrismo absoluto. Então, a gente vê a importância da igreja nessa construção da sociedade como um todo, em vez de sermos individualistas, cada um buscando o seu interesse, cada um buscando o seu propósito, mas juntos buscamos o bem comum a todos nós. Uma segunda razão da importância da igreja na sociedade tem a ver com a esperança que ela representa e proclama. Neste nosso contexto, principalmente brasileiro, de tantas más notícias, a igreja insiste incansavelmente em ser um instrumento de boa notícia, de salvação e esperança do reino de Deus. Contra todas as evidências contrárias, a igreja anuncia a vitória do bem sobre o mal, a vitória da vida sobre a morte, da saúde sobre a doença e por aí afora. E este anúncio é imprescindível, pois nos livra do fatalismo e da depressão. Enfim, a igreja é importante, pois contribui fundamentalmente para a saúde social através do incentivo à gratuidade e ao altruísmo. Nos dias de hoje, em que a psicoterapia encontra espaço na sociedade, é comum às pessoas constatarem, em meio a uma crise pessoal, a necessidade de desenvolver a sua espiritualidade. Diante disso, a igreja, o templo religioso, se torna muito importante, porque proporciona para o indivíduo, através da fé, um grau de autoconfiança, consolo e consciência que o ajudará a lutar e buscar solução para os seus problemas. Por essa razão, a igreja, os templos religiosos, são especiais e preciosos, no qual o amor de Deus pode ser demonstrado através do bom relacionamento entre as pessoas, tornando-se uma comunidade terapêutica e curadora. Infelizmente, para muitos, este é um ponto que a gente, inclusive, está buscando aqui melhorar com esse seminário. A igreja, para muitos, aliás, o contrário, para muitos, a igreja e seus líderes não têm toda essa importância. Infelizmente, muitas vezes a sociedade não enxerga a importância da religião, a importância da igreja, a importância de um templo. Às vezes numa rua, lá no seu bairro, né? Para todo lado nós temos templos religiosos, igrejas estabelecidas. Às vezes as pessoas passam na porta para lá e para cá, daquele templo, daquela igreja, e ela não dá importância a esse templo, a essa igreja, ali, naquele lugar. Para estas pessoas, a igreja muitas vezes é vista como um problema social. Infelizmente, a igreja é vista por muitas pessoas como um problema social, como um problema dos nossos dias. São muitos os adjetivos pejorativos dados à igreja, aos templos religiosos e aos líderes religiosos. Dizem bando de desocupados, dizem exploradores da fé, dizem perturbadores da ordem social. Para muitos são assim, nós somos vistos assim. A igreja e seus líderes enfrentam no dia a dia, além do descaso e da indiferença de muitos, ela enfrenta perseguições, intolerância, agressões verbais, em alguns casos até físicas. Igrejas que são apedrejadas, igrejas que são arrombadas. São várias coisas que acontecem em muitos templos religiosos. É importante aqui, gente, lembrar as palavras bíblicas do Senhor Jesus. Ele disse que os seus discípulos,
Quando ele diz seus discípulos, ele se refere à igreja. Seria o sal da terra, e que se o sal perdesse o sabor, de nada valeria. Haja vista, naquela época, os pescadores saberem exatamente a importância do sal, principalmente para a conservação do alimento. Ainda hoje, é imprescindível o sal para dar o gosto. Por mais fraco que tenha sido o desempenho do cristianismo, este cristianismo, que às vezes muitos combatem, né? Esse templo religioso ali naquela rua, naquele bairro, aquele líder que proclama, que anuncia, muitas vezes perseguido, por mais fraco que seja a sua atuação, não importa isso, mas com certeza ele será um instrumento, ele será muito importante na preservação do caráter e da personalidade das pessoas que congregam e convivem com essa pessoa. Certamente os templos, os líderes, seus discípulos farão diferença sim nessa sociedade. Uma vez, se a igreja for removida, o sal da terra removido, podemos esperar que a vida se degrade e a sociedade perca o seu rumo. A igreja, gente, inserida no meio ambiente em que vivemos, ela presta uma importante contribuição ao bem-estar social. Ela age como agente transformador de homens e mulheres nos mais diversos aspectos. Esta transformação de vidas, realizada através da pregação do Evangelho e do trabalho de seus líderes, que acontece individualmente. O trabalho de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de uma comunidade terapêutica, de um templo religioso, de um líder, o trabalho vai um por um. Voltassem para as ruas, voltassem a ser como era. Eu pergunto, haveria cadeias suficientes? Haveria hospitais suficientes? Centros de recuperações? Orfanatos? Maternidades? Policiamento suficiente para conter tanta situação como essa, tamanho caos? É importante aqui colocar uma coisa importante, uma coisa que nas visitas que a gente faz em presídios, casa de detenção, a gente percebe ali dentro, e isso eu falo até com dor e tristeza no coração, mas a gente percebe um número muito grande, mas muito grande. Eu poderia dizer aqui cerca de 40% a 50% de pessoas que estão ali cumprindo suas penas e que são pessoas que um dia frequentaram alguma igreja evangélica. Um dia frequentaram e tiveram alguma religião. Estavam inseridas dentro de um templo, cantando, orando, buscando a Deus. E que de repente, e aí me permita dizer isso, muitas vezes por influência daqueles que combatem, daqueles que perseguem o Evangelho, a igreja, o templo, e que às vezes acabam enfraquecendo a fé dessas pessoas, os tirando de um convívio religioso. Em uma de nossas igrejas, aconteceu inclusive uma coisa muito chocante, de um jovem que começou a frequentar aquela igreja, jovem esse envolvido no mundo do tráfico, no mundo das drogas, usuário, e ele começa a frequentar, a congregar aquela igreja, mas infelizmente ele não recebe o apoio de seus pais, principalmente o seu pai, que não gosta, não concorda, que, como eu disse aqui, tem um desinteresse, um descaso com a religião, com a igreja, e esse pai, dentro de casa, fez uma pressão tão grande neste filho contra a igreja, inclusive chegando a dizer: meu filho, você pode ir em qualquer lugar na vida que você quiser, nós não mexemos com esse negócio de igreja, não. Esse pai preferia ver o seu filho chegar em casa 2, 3 horas da manhã, drogado, do que vê-lo dentro de uma igreja, do que vê-lo seguindo um caminho. Resultado, a pressão sobre esse rapaz tão grande,
que ele acabou enfraquecendo a sua fé e afastando-se. Passou-se um tempo, aquele pai estava chorando ao lado do caixão do seu filho. Sinceramente, a vontade foi de chegar perto e dizer: é assim que você preferia vê-lo? Talvez se ele estivesse dentro da igreja, estaria vivo. Mas é claro que eu não o fiz, em respeito à dor daquele pai que perde o seu filho. Mas essa é a realidade. Imagine você, dentro dos presídios, 40% mais ou menos dos que lá estão, se eles tivessem permanecido dentro das igrejas onde estavam, seguindo o caminho que estão, nós teríamos 40%, professor Wagner, 40% a menos de presidiário lá nos presídios. Nós teríamos uma segurança maior, nós teríamos mais tranquilidade nas ruas, nós teremos um sistema penitenciário melhor e melhor preparado. Então você vê a contribuição que a igreja faz para a sociedade nesse aspecto. Se nós, repito aqui, devolvêssemos à sociedade estes tantos recuperados, restaurados, com suas vidas transformadas dentro das igrejas, certamente o caos seria estabelecido. Se a igreja não resistisse tão bravamente contra os ataques e desistisse de pregar valores à sociedade, aos jovens, adolescentes, casais, seria realmente um desastre. Se a igreja deixasse a sociedade entregue aos formadores de opiniões, muitas vezes céticos e contrários aos princípios e valores ensinados pelo Senhor Jesus, certamente as coisas estariam muito pior do que estão hoje. Foi Jesus quem trouxe valores à sociedade. Foi Jesus que valorizou mulheres, valorizou crianças, idosos e estendeu a mão aos perdidos e pecadores, dando a estas pessoas uma nova chance, uma nova oportunidade. Esse é o trabalho da igreja. Quantas pessoas consideradas como um problema para a comunidade, quantas pessoas sendo causa do desequilíbrio familiar, quantas pessoas em crise, causando preocupações àqueles com quem convivem. Estas pessoas chegam às igrejas, aos templos, e são acolhidas, são cuidadas por seus líderes, se tornando cidadãos dignos e honrados, deixando assim de ser um problema para a sociedade. Esta é a importância da igreja, essa é a necessidade da igreja. É a igreja como instrumento de Deus na transformação de uma sociedade. Mas infelizmente, muitas vezes, por influências externas de pessoas, essas igrejas e essas pessoas transformadas são muitas vezes desconsideradas. Há um princípio de intolerância para com a igreja e para com essas pessoas quando vão processar a sua fé. Eu quero aqui reportar umas palavras do pastor Edenilson Pedro Sobrinho, que eu achei muito interessante, essa colocação dele sobre a igreja inserida no meio ambiente em que vivemos. Ela trabalha na conservação e implementação de valores éticos e morais. Vejamos, quanto à família, a igreja incentiva a construção de relacionamentos conjugais fortes, pelo ensino do respeito mútuo e a mútua aceitação. A igreja incentiva o desenvolvimento de laços de amor e interdependência que privilegiam a unidade e a harmonia familiar. A igreja incentiva uma paternidade responsável, encorajadora de uma geração que determina o futuro com solidez, integridade e valor. A respeito da educação, a igreja tem uma missão a cumprir quanto ao ensino dos valores morais e espirituais, na construção do caráter humano, como meio de encontrando dessa forma respostas às questões da vida e a capacidade de se tomar decisões corretas e sábias. A influência da igreja. A igreja não tem apenas opinião, ela tem sólidas convicções. A igreja não fica calada quando assiste ao desmoronar do valor do indivíduo em si mesmo. Ela não se omite
pela perca dos valores e desvios de caráter de uma sociedade, infelizmente, cada dia mais perdida em seus devaneios. A igreja levanta sua voz, a igreja grita de todas as formas a sua mensagem, que é, afinal, a mensagem de esperança e amor para uma sociedade que tanto precisa. Falando ainda sobre o papel da igreja no apoio social, eu quero destacar o trabalho dessa igreja aos desfavorecidos, aos dependentes, aos delinquentes, aos que sofrem, principalmente. Na sociedade deste século, os sofrimentos emocionais e espirituais crescem em virtude das expectativas não alcançadas e do ritmo alucinante da vida. E há pessoas que por isso sofrem. Sofrem por relacionamentos quebrados, por não se encontrarem, por não se realizarem, por não se tornarem tão bem-sucedidas. E a igreja entende essa dor, entende a dor dessas pessoas, oferece o seu ombro, oferece o seu ouvido, estende a sua mão, anuncia o amor de Deus àqueles que necessitam de um bálsamo para a sua dor. A igreja lhes mostra caminhos. A igreja lhes mostra o caminho para fora do seu sofrimento. Por estas e outras razões, entendemos ser a igreja um importante organismo de luta pelos valores morais e éticos de uma sociedade. Valores esses que trazem certamente melhores condições de vida a todo cidadão. Portanto, pedimos que seja dada ou seja reconhecida esta importância. Seja valorizado o trabalho da igreja, dos templos religiosos, dos líderes religiosos. Que esse trabalho, que essa missão, que essa importância, ela seja reconhecida, ela seja respeitada, ela seja valorizada pelas autoridades, por nós mesmos e por toda a sociedade. Gostaria, porém, de salientar também que a igreja, ela deve entender a necessidade de buscar em suas ações um princípio de moderação e ordem em suas atividades, buscando uma melhor convivência com aqueles que lhe cercam. É importante, e eu quero aqui advertir, que o Senhor Jesus nos ensinou que devemos ser um exemplo de fé, um exemplo de amor, um exemplo de comportamento, um exemplo de atitudes. É importante sabermos isso, termos consciência desse desejo de Deus para nós. Devemos buscar, portanto, um comportamento onde, através de nossas atitudes, possamos ganhar a sociedade, podemos ganhar esse respaldo, este respeito. Muitas vezes nós queremos ser respeitados, nós queremos ser valorizados, mas às vezes por excessos, por exageros, ou por falta de conhecimento, como a pastora Margarete colocou aqui, que ela estava recebendo esse seminário, ensinamentos, conhecimento, e essa é a proposta do seminário, inclusive, nos trazer esse conhecimento, nos trazer essa sabedoria, esse despertamento. Nós precisamos crescer nisso, nós precisamos melhorar sim, conhecer melhor as leis, conhecer melhor nossos direitos, conhecer melhor nossos deveres. E como cristãos, como propagadores do Evangelho, do amor e da fé, nós vivemos isso de uma maneira mais visível, de uma maneira mais real, de maneira que influencie a sociedade, a comunidade que está à nossa volta, não por um lado negativo, mas na simpatia. Nós possamos ganhar desta forma a simpatia, o respeito daqueles que estão à nossa volta. Nós reconhecemos haver em nosso meio muito desvio de conduta, infelizmente, e exageros. É importante a gente ter, nós pastores, líderes, a questão dos horários e a questão do trânsito. E se você observar, nós precisamos reconhecer exageros, sim. Precisamos reconhecer que muitas vezes, e eu falo isso porque eu ando muito pela cidade, me desculpem falar isso com transparência, com sinceridade aqui para os pastores e líderes que estão aqui e as autoridades representadas. Mas infelizmente muitas vezes a gente passa na porta de uma igreja 11 horas da noite. A igreja está com as portas abertas, o salão aberto, e o som está ligado e o barulho é alto. Isso 11 horas da noite, isso 11h30. Muitas vezes
alguma igreja decide, de alguma forma, não acontece, cada um tem a sua fé, não é uma questão disso, mas vamos fazer uma vigília, vamos. E a igreja fica lá aberta a noite inteira. E muitas vezes sem o controle necessário deste som e deste volume. Eu quero fazer isso, vou fazer isso e pronto, eu tenho direito, liberdade de culto. Mas a pessoa que está ao lado, 2 horas da manhã precisa dormir, 1 hora da manhã precisa dormir. Então a gente tem que entender aonde vai o nosso direito de cultuar, de orar a noite inteira, de cantar a noite inteira. É nosso direito, mas nós temos que entender que há o direito do outro. Nós temos que entender que estamos inseridos no meio e que a gente precisa evitar esses exageros, precisamos evitar, né? E podemos inclusive melhorar nessas questões, nos controlando, tendo essa consciência da nossa importância em ganhar a simpatia dessa sociedade. Existem coisas que nós podemos melhorar. Podemos sim melhorar na questão som, podemos sim melhorar na questão parar na porta da garagem, impedir o trânsito dos vizinhos da igreja. Podemos melhorar sim nessa questão dos horários. Nós temos que ter este reconhecimento. E o meu apelo, assim como eu faço um apelo a todas as autoridades, à sociedade, um apelo que se tenha mais, que se dê mais importância e mais valor ao trabalho das igrejas, um apelo para que reconheçam a nossa importância para a sociedade, um apelo pela tolerância, pela compreensão e por estender também as mãos para facilitar e melhorar o trabalho desses líderes. Faço esse apelo às autoridades, mas também faço um apelo a todos nós pastores e líderes, que a gente possa melhorar, que a gente possa colaborar, e assim nós teremos com certeza uma melhor convivência com a nossa sociedade. Termino deixando aqui um texto. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião. E aí eu digo, do que diz a Contagem, o teu Deus reina. Que Deus abençoe a todos os líderes, pastores e o nível da sua liderança, da sua iluminação. Deus abençoe as autoridades da nossa cidade, nosso secretário. Deus abençoe o povo de Contagem. Muito obrigado.